Boa noite, professor. Na Boa noite, sexta-feira eu tive professor. problema, não pude vir, né? Boa Boa noite aí noite. pra todo mundo. Então, sexta tive problema, não pude estar presente. Então vamos lá. A Maria, ela disse que não conseguiu fazer nem a questão 6 nem a questão 13. Então a gente pode começar, né? Falando dessas questões aí. Vamos ver. Então tá. Então, a questão 6, né? Vou mostrar aqui. A questão 6 é isso aqui. A gente descobrir um vetor V, dado um vetor V, descobrir um escalar alfa tal que o vetor W, que é alfa vezes V, tem essa norma daqui. Então, tipo assim. Então, vamos aqui no nosso pequeno quadro. Então, eu tenho um vetor V. Essa questão, em particular, o meu vetor é 1, 2. Isso aqui é a questão 6, né? É, então, ele quer o seguinte. O vetor W, ele é dado como um alfa, que é o número real, vezes o vetor V. Então, eu quero descobrir quem é alfa. De tal forma que a norma de W seja igual a 1. Né? Eu quero descobrir isso. Né? Qual é o número alfa tal que o norma de W vai ser 1. Tem mais de uma forma de fazer esse problema, tá bom? Se você tem uma forma que você vê, você pode compartilhar depois e a gente tirar dúvida de repente se tiver com dúvida. Mas uma forma é o seguinte: se o W é alfa V, quer dizer que ele é alfa vezes o vetor 1, 2, né? Então ele é alfa e 2 alfa, né? Que é o produto por um escalar. Agora, a norma de W, quando a gente faz vai calcular a norma, é o que? A norma de W é a raiz quadrada do quadrado da primeira componente, desse alfa aqui, ó, mais o quadrado da segunda componente, digamos, 2 alfa. Então é 2 alfa ao quadrado. Então isso aqui é igual a raiz quadrada de alfa quadrado mais 4 alfa quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 5 alfa ao quadrado. Né? E eu quero que essa norma de W seja igual a 1. Então eu quero o seguinte, quero que norma de W seja igual a 1. Então eu quero que a raiz quadrada de 5 alfa quadrado seja igual a 1. Para resolver isso, então o que a gente faz? A gente tipo eleva ao quadrado os dois membros e aí com isso a raiz quadrada vai embora. Aí fica assim. Ou seja, alfa quadrado é igual a 1 sobre 5. E daí você resolve. Você agora aplica a raiz quadrada dos dois lados, né, para sumir isso. E aí você fica com alfa é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 5. Okay? Então esse é o valor de alfa. Ou se você quiser, você pode aplicar a raiz quadrada. Isso aí não tem obrigação de... A forma fica a raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5. E aí você pode racionalizar multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo também. Tudo isso é resposta válida. Né? Então ficaria raiz de 5 sobre 5. Então, outra forma de obter essa resposta. Então,
Então, você tem três opções, né, de um vetor W cujo comprimento é 1. Tudo bem? Obrigada, professor. A outra questão que a Maria perguntou é a questão 13. Né, vou mostrá-la aqui. É um pouquinho parecida, né? É diferente, mas um pequeno detalhe. Bom, vou apagar aqui, tá bom? Ok. Então, a próxima questão, vamos compartilhar aqui. É essa questão 13, que é descobrir um vetor V que seja ortogonal ao vetor U e que tem comprimento 1, né? Módulo ou norma, né? Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho um vetor U de coordenada 2, 5. Tá? E aí eu quero descobrir V, quero saber quem é V, né? Esse vetor, tal que o seguinte, o V tem que ser ortogonal a U e o comprimento dele tem que ser 1. Então, na verdade, nesse problema, eu vou ter, tipo, duas equações, de uma certa forma. Vamos fazer assim, para resolver isso, eu vou dizer que o V é um vetor AB, tá? É um vetor AB. Então, eu quero que, se o V tem que ser ortogonal a U, né? Se eu quero isso, então eu quero que o produto interno de V com U tem que ser igual a zero. Isso significa que o quê? Que o A vezes 2, né, o produto interno é 2A, mais o produto da segunda componente com a segunda componente, então 5B. Isso tem que dar zero. Então nota que você tem quantas incógnitas, né? Só um detalhe, você tem duas incógnitas, A e B, né? Então, por isso que esse problema tem duas, é, vamos botar assim, duas condições, né? Aí isso aí vai ajudar a resolver melhor o problema. Agora, o comprimento de V sendo 1, quer dizer que o quê? Que a raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 1. E conforme a gente fez antes, a gente obtém que A quadrado mais B quadrado tem que ser igual a 1. Então, tem duas equações. Essa e essa aqui. Bom, aí você resolve isso. Basicamente, eu vou só dar o início, né? Basicamente, uma forma é você coloca, né, 2A igual a menos 5B, e aí você tira aqui A igual a menos 5 sobre 2B. E aí pega isso aqui, né, e substitui aqui. Aí você vai ter uma equação só com B, né? Vai ficar tipo 25 sobre 4 b ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1. Aí daí você resolve e obtém o valor de b, e com esse valor de b você substitui aqui e acha o valor de a. Tudo bem? É isso. Tá joia? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma? Pode ser da matéria, né? Na verdade também. Professor, Oi. na semana passada o senhor só passou essa lista ou teve algum conteúdo? Que eu acabei assistindo a semana de integração, eu não consegui assistir a sua aula. É, tem.
Não, tem 5 vídeos para você ver. Ah, só aqueles vídeos. Eu achei. Não, é que não são ao vivo, né? Já Não, são. a matéria vai ser, eu vou colocando os vídeos e lista de exercícios. E as aulas ao vivo são para tirar dúvida e falar sobre matéria mesmo. Já, Ah, sim. Tá hoje, bom, então. hoje, daqui a pouco eu coloco mais vídeo ou amanhã de manhã. Tá show, então. Obrigada, professor. Nada. Professor, boa Oi. noite. Esses vídeos são sempre referentes à semana? Isso. Por exemplo, o senhor colocou o primeiro módulo lá, né? Aí é É, referente a toda aquela semana, né? Tá, é tá mais ótimo, ou menos obrigada. isso. A ideia é mais ou menos isso. Tipo assim, seu objetivo é conseguir ver eles e fazer pelo menos algum exercício até hoje. É tipo isso. Esse é o objetivo seu, né, de cada um. Eu coloco, aí você tem tipo uma semana para ver, para rever, fazer suas anotações e tirar dúvida. Não, essa metodologia já tá ótima já, porque parece que é pouco conteúdo, mas na verdade não, na prática assim não é, né? Que é só de assistir, ter que copiar e praticar com exercícios já dá bastante hora de dedicação à disciplina, né? É, já vai ser bastante. Você tem que ver, né, e anotar depois, né, fazer tudo isso. Para fazer direito, 2 horas só para ver os vídeos, eu acho. Tá bom? Próxima lista, né? Próxima lista, então, eu vou botar agora, depois da aula aqui, ou amanhã de manhã. Eu acho que agora, depois da aula, eu vou colocar lá. Não tem chamada, Maria. A aula de hoje é para tirar dúvida e às vezes eu vou fazer vou passar algum exercício para vocês fazerem aqui. Aí vocês fazem, pode até fazer em grupo, qualquer coisa, o dia que eu for fazer, né? Mas mas não vai valer ponto, né? Professor, semana passada o senhor fez a apresentação de como vai ser as avaliações e Sim, etc. foi. A primeira aula foi falar sobre a Ficou disciplina. salvo o vídeo por acaso, se o senhor fez? Ahn, Ah, mas ficou salvo no cigarro, né? o vídeo não, porque o vídeo eu que tenho que gravar e depois tenho que fazer recodificação. É, eu tenho que olhar depois onde é que está As o. aulas de dúvidas, as aulas de dúvidas, elas ficam gravadas, pelo menos? Ou o senhor É, não grava? depende às vezes, porque as pessoas às vezes nem veem, então é muito trabalho para. Por exemplo, a aula de hoje eu Ah, estou sim, não, gravando aqui, é porque né? eu gostaria de reassistir depois a aula de exercícios, né? Eu Aí estou por isso que gravando essa eu daqui, por exemplo. perguntei. Ó, às vezes eu acabo Tá não ótimo, então. gravando, assim, só isso, tá? A da semana passada eu lembro que se eu não estou enganado, eu gravei, mas só que eu não acabei, eu não coloquei lá ainda, tá? Vou ver se eu faço isso, coloco para fazer amanhã de manhã, tá? Enfim, vamos à dúvida então. Acho que dúvida da. Alguém tem dúvida sobre o formato do curso ainda? Quem quer perguntar? Que a gente passa para exercício de novo. Não, Eu vou né? ficar aguardando o vídeo amanhã, aí qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida, eu mando mensagem pro senhor pelo e-mail ou pelo cigarro. Tá bom. Manda por e-mail que é melhor. Não. Ah, sim, a nota é a prova. São 2 provas, a média das duas. Questão 19. É, bom, vou fazer a B e a C você pode tentar fazer depois, tá? Porque essa questão, vou mostrar aqui, né?
Vamos ver. A questão é, por exemplo, dado o vetor U, V, W, mostrar que o produto interno dos, né, satisfaz o seguinte. Ou seja, o produto de U mais V com W é UW mais VW, ou seja, vale uma certa propriedade de distributividade. Né? Tipo o seguinte, vamos ver aqui. É uma questão teórica, né? É uma questão matemática, mas teórica. Tipo assim, eu tenho os vetores, então vamos lá. U1, U2. V igual a V1, V2. E W igual a W1, W2. Ok? Então eu quero mostrar o seguinte, né? Que é U, vou botar igual, né? U mais V, W é igual. O que você vai mostrar é algo como o seguinte. Ó. Imagina que U, V, W fosse números. U mais V vezes o vetor W dá o quê? Né? Se eu fizer o produto. O produto dá o W mais VW, né? Se fossem números, né? Se U, V, W fossem números reais. Então você sabe que vale a distributividade, né? Ou seja, dá U vezes W mais V vezes W, né? Então, o que a gente está falando aqui é que o produto interno, que é U mais V multiplicado por W, é a mesma coisa que U, W mais VW. Né? É uma distributividade também, tá bom? Então, esse que é o exercício, é fazer isso, é mostrar que isso é verdade, tá bom? Vou apagar aqui. Bom, se é um produto, né? Por isso que a gente chama de produto interno, porque tem propriedade de um produto, né? De certa forma, tá? Então, como é que eu faço isso? Bom, é uma questão matemática, teórica, né? É abstrato, mas é uma questão. Oi. Desculpa interromper. A aluna Gabriela está vendo se você consegue aceitar ela na chamada. Bom, a pessoa que acabou de aparecer aqui agora, eu tinha aceitado. Se ela não entrou, aí tem que pedir para ela entrar de novo. Tá bom. Ela entrou. Tá bom. Obrigado, hein, professor. Desculpa interromper. Tá. Então, assim, Professor, a maioria do senhor tem grupo no WhatsApp? Alguém poderia enviar o link? Aí é com os alunos que estão aí. Eu não tenho grupo, não. Aí bota aí. No chat, sei lá. Bom. Então, U mais V é o quê? O vetor U mais V, como você já deve ter visto, é o vetor que tem a primeira coordenada, o 1 mais V1, e a segunda coordenada é o 2 mais V2. Tá? Isso é o U mais V. Né? Então, veja. Qual é o resultado do produto, então, de U mais V com W, o produto interno? Então, o produto interno desses caras aí vai ser o quê? Vai ser o produto desse vetor U mais V com o vetor W, que está aqui. Então, vai ser a primeira componente vezes a primeira componente, ou seja, é o U mais V1, que é a primeira componente do U mais V, vezes W1, mais a segunda componente, que é o 2 mais V2, vezes quem? W2, que é a segunda componente. Ora, isso aqui é um número real, né? Então eu posso fazer a distributividade aqui sem problemas, né? Então ficaria assim, ó, U1, W1, mais V1, W1, mais U2, W2, mais V2, W2, certo? Agora nota o seguinte, vamos separado aqui. Quem é U, W mais V,W? Nota que eu estou olhando, ó, o lado esquerdo e agora eu vou ver o que é o resultado do lado direito. Tá bom? Então, o lado direito é U com W dá o quê? O produto interno de U com W tem que ser o quê? U1, W1 mais U2, W2. Mais o quê? O produto de V com W, que é, então, V1, W1
mais V2W2. Certo? Então, nota agora o seguinte, olha. Se eu reorganizar esse pessoal que está aqui, ó, vou botar esse aqui. Ok? Mais V1W1 mais V2W2. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui, ó. E esse aqui é igual a esse aqui. Então, veja, isso daqui é igual a esse cara. Então, de fato, eu posso dizer, então, que isso daqui é igual a U, W mais V, W. Tá bom? Certo? Tá ok, professor. Obrigada. A questão C é você fazer a mesma coisinha, tá bom? É análogo. Eu assim, tinha de certa ficado com dúvida na C, mas eu acho que deu uma clareada que dá pra fazer. Isso, você vai fazer a coisa parecida, né? Tipo, você escreve quem é alfa U, vírgula V, né? Pode apagar aqui? Sim, pode apagar, professor. Vou apagar aqui. Então é mais ou menos assim, tipo, você tem que fazer alfa U, V, né? Tem que ver que isso é alfa U, vírgula V, né? É mais ou menos a mesma coisa. Você faz a conta com esse, vê quanto dá. E vê quanto dá esse. Aí você vai ver que os dois são iguais. Pronto. Né? Você só tem que notar que alfa U é quem? É alfa U1, alfa U2, né? Esse é o vetor alfa U. Bom, então é só fazer. Vai funcionar. Sem nenhum problema. Falar da questão 8. A questão 8 tem que obter o vetor, né? Tem que fazer a conta para obter o vetor do exercício 6. Né? Mas você fazer o produto interno, né? Questão 8, para quem perguntou, tem que saber quais são os vetores do exercício 6. Tem que fazer a conta aqui, ó. Você vai calcular V e vai calcular W e vai fazer a conta. Esse é o objetivo aqui. É você fazer a continha. Basicamente fazer o seguinte. Digamos que o V é o vetor 1, 5 e W é o vetor menos 3, 4. Qual é o produto de V com W? Né? Uma vez que você calculou W, lá na questão 6, né? Aí você vai fazer o produto, né? Vai dar 1 vezes menos 3, mais 5 vezes 4. Que vai dar menos 3 mais 20. Aí dá 17. Né? Esse é o produto interno dos dois vetores. Você tem que fazer, então, a questão 6. Aí você calculou o W e faz o produto interno. O exercício é isso. Tá? Tem uma coisa a mais que você pode fazer. Mas se eu explicar, aí acaba a graça. Né? Dá para encurtar a história. Porque eu vou deixar aqui, ó. Na questão 6, eu vou deixar isso aqui, né? Como o W é alfa V. Então, fazer V por W é fazer V, vírgula, alfa V. Aí você pode ver aí o quanto que dá o resultado.
É uma outra forma de fazer o exercício, entende? Forma mais simples é calcular W e faz isso aqui, tá bom? A outra forma é observar isso aqui e ver o que que dá aqui. Mas aí eu posso explicar depois. Primeiro você tenta fazer, né? Tenta pensar o que que vai resultar aqui. O produto de V com alfa V. O que que dá? Você tem que usar aquelas propriedades que a gente acabou de falar ali na questão. Como é que era o número? Questão 19, né? O item C, você usa aquilo e obtém isso aí. Tá bom? Questão 21. Questão de 21 não tem quase nada para fazer. É simples. É só obter a equação do círculo, né? A equação do círculo, ela... Né, 21 é achar a equação do círculo de centro 3, 2 e raio 3, né? Então a questão é assim... É só lembrar o seguinte, ó, se o círculo tem centro x0, y0 e raio, vamos chamar de R, qual é a equação do círculo? Que tem isso aqui, né? Aí, bom, a princípio, isso aí foi feito em aula, né? Exatamente isso. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado igual a r quadrado. Aí você só tem que preencher isso, porque na questão ele diz, o círculo tem centro 3, 2. E raio 3. Então, como é que fica a equação do círculo? X menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual a 9. Ok? Ok, questão 23. Qual a equação? Então, a questão 23 é para achar a equação cartesiana e paramétrica da reta que é ortogonal ao vetor U, que passa por menos 1, 1. Então, eu tenho o seguinte. Então, o vetor U é 3, 2, né? Então, eu tenho aqui um vetor U. E D, tem um ponto D, menos 1, 1, né? Menos 1. Então, eu quero achar a reta que é ortogonal a U. Então, eu quero uma reta, tipo, se eu tenho o vetor U aqui assim, eu quero uma reta que seja ortogonal a ele, né? Eu quero uma reta aqui, que seja ortogonal ao vetor U. Ok? Bom, a equação cartesiana é trivial. Se U é o vetor ortogonal à sua reta, então a equação cartesiana vai ser como? 3x mais 2y mais uma constante c igual a 0. Aí o que você precisa descobrir é quem é essa constante c. Você descobre pelo fato da reta passar por esse ponto aqui. Vamos botar ele aqui assim, tipo um ponto D. Então, se ela passa por esse ponto D, significa, então, né, como a reta passa por D, então você sabe que, ó, 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 1,
mais C tem que dar 0. Então, menos 3 mais 2 mais C tem que ser 0. Então, esse C vai ser quanto? Ó, menos 3 e 2 dá menos 1, né? Então, o C vai ser igual a 1. Joia? Então, a equação cartesiana ok? Essa é a equação cartesiana. Agora, qual é a equação paramétrica, né? A equação paramétrica é diferente, né? Para eu obter a equação paramétrica, o que eu preciso? Eu preciso do vetor que me dá a direção da reta. Com direção da reta. Então eu preciso de um vetor, né, que está nessa direção aqui. Vou chamar de V. Bom, então eu preciso calcular o vetor V. Bom, o vetor V pode ser obtido. Então eu preciso de um vetor V que seja, né, preciso de um vetor V que seja ortogonal a U. Tá bom? Eu preciso disso daqui. Para isso, eu posso, por exemplo, uma forma é eu dizer que V é igual a B e faço o produto interno de V com U e eu sei que isso tem que dar 0 para ser ortogonal. E aí descubro o valor para A e para B que satisfaz isso. Outra forma de fazer isso, em 2D, né, que a gente viu no vídeo, nas aulas, tem um truquezinho que eu posso fazer. Eu posso simplesmente dizer que V é igual a... Eu posso trocar essas duas componentes aqui de lugar. E trocar o sinal de um deles. Por exemplo, eu posso trocar o sinal da primeira componente. Aí fica menos 2, 3. Então veja, se eu faço produto interno de V com U, isso dá 3 vezes menos 2 mais 2 vezes 3. Isso dá 0. Então, esse V com esse U são ortogonais. Esses dois vetores são ortogonais. Então, essa é a forma que eu posso descobrir um vetor V que seja ortogonal ao U. Então, essa é a primeira etapa para achar a equação paramétrica. Ok? Essa é a primeira etapa. É fazer isso. Depois, a gente... Uma vez que eu tenho o vetor V que me dá a direção da reta, eu simplesmente escrevo a equação, porque eu sei que a reta passa por esse ponto, então a equação paramétrica vai ser assim: x igual a menos 1, que é esse ponto aqui, né? Primeira componente, menos 2t. E o y igual a 1 mais 3t. Então essa é a equação paramétrica da reta. Que basicamente é fazer isso. Tudo bem, então? Bom,
Bom, acho que concluímos por hoje, né? Então, vou parar aqui a gravação da aula de hoje, tá bom?